Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre micose nos pés, o que é, como se manifesta, como que a gente faz o diagnóstico, como que a gente faz o tratamento e quais são as possíveis complicações dessa doença. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal aí para não perder nenhuma novidade e já vai deixando no comentário aí se você já teve micose do pé, como foi o tratamento. Bom, então começando a nossa discussão aqui, micose é sinônimo de doença fúngica, né? Então, os fungos são micro-organismos que podem causar doença na pele, né? E a gente chama isso de micose, né? Ou dermatomicose, ou seja, uma micose, infecção fúngica que aparece na pele. No caso aqui, a gente está falando dessas micoses que ocorrem nos pés, né? Então, existem alguns tipos de apresentação dessa micose nos pés, né? Existem pelo menos 3 tipos principais. O mais famoso aí é o chamado pé de atleta, né? O famoso pé de atleta, né? O nome mais correto é o intertrigo, né? Por micose, né? Então, geralmente, o paciente ele vai ter aquela maceração, aquela descamação, coceira na região entre os dedos dos pés, principalmente ali entre o quarto e quinto dedo, que são os dedos que ficam mais juntos e acabam tendo ali um processo de sudorese mais intensa, maior umidade, e isso propicia aí a infecção fúngica. Um outro tipo é essa descamação na planta dos pés e que pega a borda lateral dos pés, chamado em tinha de mocassim, né? Tinha em mocassim, né? Que é como se o paciente tivesse calçado aquele sapato mocassim e ele fica essa descamação tanto na planta quanto nas bordas laterais dos pés. E uma forma menos comum é a tinea hiperqueratósica, que faz com que haja um espessamento, né, dos pés, principalmente na região do calcâneo, dos calcanhares, né, fica muito mais espesso e por isso a gente dá o nome de hiperqueratose, né? Queratose é esse espessamento da pele, né? Mas o mais comum aí, sem dúvida nenhuma, é o pé de atleta, né? Essa tinea interdigital, né? Interdigital, ou seja, entre os dedos. O principal sintoma, sem dúvida, aqui da tinea é a coceira, né? O prurido, a coceira intensa que os pacientes apresentam, além de pequenas bolinhas que podem surgir e uma descamação ali nos pés. Mas afinal de contas, doutor, como é que eu adquiri essa infecção? Então, esses fungos que causam infecção no pé, eles são fungos que podem estar tanto no ambiente, quanto em animais, quanto em seres humanos. Então, o mais comum é que a gente adquira ele através do contato interhumano. Então, você pode pegar no banheiro de uma academia, por exemplo, alguma pessoa está infectada ali, deixou o fungo naquele ambiente, você pisou, né, e se contaminou. Por isso que é super importante que os clubes, condomínios, etc., que tenham piscinas, solicitem a avaliação dermatológica de todos os indivíduos antes deles poderem praticar atividades aquáticas. Por quê? Porque se um indivíduo com essas micoses ele entra na água, entra aí no vestiário, ele vai deixar fungo e outras pessoas podem adquirir essa infecção, essa doença. Então é desses ambientes aí contaminados que a gente acaba adquirindo essa infecção. Tá? O mais comum então é pelo contato interhumano de forma indireta. Claro, você pode pegar num solo contaminado, né? Também pegar de animais, mas isso é menos comum, é menos provável, tá? Então isso é também importante a gente saber. O diagnóstico dessa micose, na maioria das vezes ele é fácil para o dermatologista, ele faz um diagnóstico clínico sem necessidade de nenhum exame laboratorial. Por vezes, nós podemos ter alguma dificuldade diagnóstica em fazer diferencial com outras doenças e aí a gente vai precisar lançar mão de exames complementares, né? Para saber aí um exame micológico direto, em que é feita uma raspagem da pele, né, do pé e corado aquela escama e olhado no microscópio para avaliar se há a presença de fungo ou não, ou eventualmente fazendo a cultura para identificar o crescimento de um determinado fungo, tá? Mas na maioria das vezes, muitas vezes a gente não necessita fazer ali nenhum tipo de exame complementar. E quais são as complicações possíveis, né? Por que é importante a gente fazer o tratamento, identificação e tratamento dessa doença? Primeira complicação aí é a disseminação da doença. Então ele começa pelo pé, mas ele pode se disseminar por outras partes da pele. Primeiro, pode contaminar as unhas e fazer a zoonocomicose, as infecções fúngicas das unhas. E aí o tratamento passa a ser muito mais demorado, muito mais difícil,
O tratamento de micose de unha é muito mais demorado, muito mais difícil do que o tratamento de micose de pele, né, ou do pé. Pode se disseminar também, por exemplo, para a região da virilha. Então é super comum quando a gente faz diagnóstico de pacientes com essas infecções nas virilhas, quando a gente vai examinar o pé do paciente, a gente detecta uma infecção fúngica, uma micose do pé que o paciente muitas vezes nem sabia que tinha. Então era super importante a gente ter essa em mente isso, fazer um exame dermatológico completo. E a complicação mais grave aqui, super importante, é se o paciente tiver infecções no pé, né, principalmente na região interdigital, né, entre os dedos ali, pode ser uma porta de entrada para bactérias, né, como o Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Essas bactérias aí, elas podem entrar na pele e causar doenças potencialmente graves, como erisipela e celulite, né, que são doenças bacterianas, né, da pele mais profunda, né, da derme, chegando mesmo até a hipoderme. E o paciente pode ter sintomas sistêmicos, como febre, que é do estado geral, né, e ter até mesmo queda da pressão, né, uma doença que pode ser até mais grave. Então, por isso, né, essa é a principal indicação da gente fazer tratamento das micoses aí dos pés. E por último, né, como é que a gente faz o tratamento então dessa infecção? O tratamento aqui ele é feito à base aí de antifúngicos, né? A gente vai utilizar aqui antifúngicos ou tópicos, né? Ou seja, pomadas e cremes, ou antifúngicos orais, né? A depender de quê? Da extensão do quadro, né? Se o paciente tem micose da unha associada ou não, né? De forma geral, se ele tem um quadro mais leve, sem doença de unha, a gente vai fazer tratamento tópico, né, com terbinafina creme, ou isoconazol, ou cetoconazol, creme, né, mas o mais importante aí, o melhor, é a terbinafina creme. No caso de medicamento oral, né, se tiver acometimento da unha, a gente vai preferir também fazer uso da terbinafina, né, terbinafina por via oral é o melhor antifúngico para o tratamento desse tipo de micose. A duração do tratamento vai variar se o paciente tem doença da unha associado ou não também aí, e isso precisa de uma avaliação médica dermatológica para decidir qual é o melhor tratamento, até porque existem algumas contraindicações do uso dos medicamentos. A gente precisa fazer alguns exames laboratoriais para saber se o paciente pode ou não utilizar esse medicamento. E as medidas ali comportamentais, né? Então é fundamental, além de fazer o tratamento, fazer o quê? Ensinar o paciente a lavar, a enxugar muito bem os pés, né? Às vezes colocar o sapato, as meias no sol para matar o restante dos fungos. A gente precisa colocar separador de dedos, muitas vezes, porque os dedos estão muito juntos, como eu falei, e acabam macerando, acabam predispondo o surgimento dessas micoses. Então, às vezes, utiliza separador de silicone, isso vai ser super importante. Então, todas essas medidas aí a gente também precisa explicar para você, né, para o nosso paciente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu mesmo vou ter o maior prazer em te ajudar. Um forte abraço.